Bom, pessoal, nessa aula a gente vai continuar com a parte 2, tá, do meu vídeo sobre corrente de curto-circuito assimétrica, tá? Na aula 1 eu dei toda a contextualização do problema, né? Expliquei o que que é o curto-circuito assimétrico, a gente viu também o que é a relação X sobre R, né? A comparação do curto simétrico com o assimétrico, e nessa aula eu queria mostrar para vocês como é que a gente calcula, né, de fato, o curto-circuito assimétrico e apresentar o conceito de fator de assimetria, tá? Que é utilizado para a gente calcular nosso curto-circuito assimétrico. Então, para a gente determinar a corrente de falta assimétrica, né, a gente parte da corrente de curto-circuito, né, trifásica simétrica. Essa corrente de curto-circuito simétrica, ela é, como eu falei na aula passada, aquela corrente que a gente calcula pelo método tradicional lá do teorema das componentes simétricas, tá? Através do diagrama de sequência positiva, negativa e zero, a gente liga eles dependendo do curto-circuito que a gente quer calcular, se é o monofásico, bifásico ou trifásico. Descobre a corrente de curto, né, que é a corrente ali extrapolada para o tempo subtransitório, né? E aí a gente tem a nossa corrente de curto-circuito simétrica, tá? Essa corrente ela também pode ser fornecida na carta de impedância da concessionária, né? Quando tu vai fazer algum estudo elétrico de proteção e tu solicita, né, a carta de impedância dela, pode vir aqui com os valores já de curto-circuito pronto ou com os valores de impedância de sequência positiva e sequência zero, né? E aí tu calcula o teu curto simétrico. Aí, partindo dessa corrente, né, tradicional que a gente já sabe calcular, que é essa daqui, a gente vai calcular o nosso curto-circuito assimétrico simplesmente fazendo essa multiplicação, tá? Vou pegar o meu curto-circuito simétrico e vou multiplicar pelo fator de assimetria. Só que aqui, né, geralmente o que se faz, a gente calcula o curto-circuito assimétrico monofásico e o trifásico, tá? Pode ser que também seja necessário em algum estudo calcular o bifásico, mas eu trouxe esses dois aqui porque são os mais comuns, né? E os que mais ocorrem, geralmente os que mais interessam a concessionária para os estudos, que é o monofásico, né? Que é o mais comum de acontecer, e o trifásico, que geralmente é o que gera maiores correntes, né? O que gera maiores danos, então ele tem que estar incluído no estudo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o fator de assimetria, só que esse fator de assimetria ele também vai ter dois tipos, né? Ele vai ter o RMS e o fator de assimetria de pico, tá? E como eu tenho que utilizar a minha relação X sobre R para calcular o fator de assimetria, né? Então eu vou ter 4 valores de fator de assimetria aqui, tá? O RMS para o curto monofásico, o RMS para o curto trifásico, e o de pico para o monofásico e o de pico para o trifásico. Então eu vou ter 4 valores de fator de assimetria, consequentemente eu vou calcular 4 valores de corrente elétrica, né? Supondo que eu esteja interessado só no curto monofásico e no trifásico, tá? Então eu vou ter dois valores, o RMS e o de pico para o monofásico, né, para essa corrente aqui. E para o trifásico, né, assimétrico, eu vou ter também o RMS e o valor de pico, tá? Então, basicamente, se a gente isolar o fator de assimetria nessa expressão, ele é a corrente de curto-circuito assimétrica, tá? Esse CC aqui, a abreviatura tá para curto-circuito, tá? Não é corrente contínua, é curto-circuito. Então, se eu passar esse cara dividindo para cá, eu vou ter que o meu fator de assimetria, ele é o curto-circuito assimétrico dividido pelo simétrico. Se a gente olhar aqui, né, que nem eu apresentei para vocês na aula passada, esse conceito aqui, vou deixar o link na descrição ali para quem quiser assistir, né? A gente viu como é que funcionam as curvas, né? E basicamente a curva de curto-circuito assimétrica é essa azul aqui, enquanto que a simétrica ela é essa vermelha aqui embaixo. Então, se eu dividir aqui a azul pela vermelha ponto a ponto, eu vou ter algo que se relaciona aqui com essa exponencial, né? Que é a exponencial da componente DC. Então, o nosso fator de assimetria ele vai ter que ser alguma coisa, né? Vai ter que ser dado por uma expressão que seja uma exponencial decrescente ao longo do tempo. E é mais ou menos isso que acontece, isso daqui. Então, se a gente vier aqui a gente tem a definição para o fator de assimetria RMS, que é esse cara aqui. Percebe que ele é proporcional a uma exponencial que é negativa, né? Que tem um expoente negativo, então ela vai decrescendo ao longo do tempo. E aqui embaixo o fator de assimetria de pico, que é essa expressão aqui, também depende de uma exponencial, né? Que tem o mesmo multiplicador aqui, só muda que aqui é 2 e aqui é 4, e é multiplicado pelo tempo em ciclos, tá? O tempo aqui não é dado em segundos, ele é dado em ciclos. Então, por exemplo, um ciclo completo, né? A gente sabe, a partir da frequência fundamental 60 Hz, sabe, né, quanto tempo vai ser um ciclo completo. Mas aqui tu não precisa colocar o tempo em segundos. Por exemplo, tu quer meio ciclo, tu vai colocar 0,5. Tu quer um ciclo completo da senoide, tu vai colocar 1. E assim por diante. Então esse tempo aqui, ele não é em segundos, ele é em ciclos, tá? A dedução matemática para esses caras aqui, talvez eu faça numa próxima aula, né? Mas isso não interessa tanto para a gente no momento. A gente vai mais ver nessa aula como é que a gente utiliza, né, o fator de assimetria e como é que a gente calcula, né, as correntes assimétricas a partir deles. Então, apresentados os dois fatores, né, o RMS e o de pico, né, eles são, antes de que eu me esqueça, né, essas duas expressões aqui, eles são de acordo com a norma do I3E, tá? Existem outras formas de calcular curto-circuito, fatores de assimetria, que são através de outras normas, né, por exemplo, a norma europeia IEC,
Mas a mais famosa, né, acho que uma das que mais é utilizada é essa daqui, né, a I3E. Então o fator de assimetria, né, dessas duas expressões ele é com base nessa norma aqui do I3E, tá, pessoal? Aqui embaixo eu mostro, inclusive tem um gráficozinho, né, que mostra que como que o fator de assimetria ele varia em função do x sobre r. Percebam que quanto maior o meu x sobre r, né, quanto mais eu me desloco para a direita aqui, maior vai ser o meu fator de assimetria, né? Sendo que nessa parte aqui ele tem uma derivada maior, né? Ele é um pouquinho, ele cresce um pouco mais no começo e depois ele começa a se acomodar, né? E aí não importa quanto eu aumente meu x sobre r, ele vai tender a se estabilizar num valor aqui, tá, pessoal? E aí quanto mais for, né, quanto maior o x sobre r, quanto mais predominantemente indutiva, maior vai ser, né, o meu x sobre r, né? E ele vai tender a estabilizar aqui num valor aqui próximo, que nem vocês podem ver aqui, a 1,6. Só que esse cara aqui, ó, vocês podem ver aqui que ele é dado para um valor de t ciclo específico, né? Meio ciclo. Ou seja, tem duas variáveis aqui. Eu posso variar meu x sobre r ou eu posso variar o meu tempo aqui em ciclos, né? Para aquela exponencial decrescer. Geralmente o x sobre r ele é fixo, né? Porque tu vai calcular o curto-circuito para um determinado ponto do sistema elétrico. E aquele ponto ele vai ter uma reatância x e uma resistência r. Então esse cara aqui ele é fixo. O que falta para mim escolher agora, né? Para mim calcular esses caras aqui, é qual o valor de t ciclo que eu vou estar utilizando, tá? Eu vou calcular para meio ciclo, para um ciclo, para dois, enfim, eu tenho que escolher esse cara aqui. Basicamente, tá, o que se observa na prática, o que os projetistas mais, em estudos de proteção mais fazem é escolher o t igual a 0,5, tá? Meio ciclo. Por que eles fazem isso? Porque normalmente as faltas, tá, elas são predominantemente indutivas, ela tem a predominância indutiva, e quando uma falta ela é 100% indutiva, né, ela é totalmente indutiva, o valor de pico, né, da corrente assimétrica ele ocorre em t igual a 0,5. Então se a tua falta tiver características muito diferentes da totalmente indutiva, né, se ela for muito resistível, por exemplo, tu vai ter que determinar um outro valor de t de ciclo aqui para calcular o teu fator de assimetria. Mas quando tu não tem um valor definido, né, tu não sabe qual usar, geralmente uma boa prática é colocar aqui o t ciclos aqui 0,5, tá? Ou seja, ele está querendo dizer que, assumindo que o valor de pico da corrente, né, vai acontecer em meio ciclo da senoide, tá, pessoal? A partir do momento da falta. Então, se a gente colocar, né, vamos assumir agora daqui para frente que o t vai ser 0,5, a gente substitui o t aqui por 0,5 nessas duas expressões, a gente chega nessas duas aqui embaixo, tá? Então, simplesmente coloquei esse cara aqui como sendo 0,5, aqui como 0,5, se a gente substituir isso daqui, né, multiplicar 4 por 0,5 aqui vai dar 2, e aqui se eu multiplicar 2 por 0,5 aqui vai dar 1. Então é dessa forma aqui, a mesma expressão de cima, só muda aqui esses multiplicadores, né, que foram substituídos. E aí tendo o meu x sobre r da minha falta, né, do meu ponto de falta que eu quero calcular, isso aqui é fornecido pela concessionária, eu consigo calcular meu fator de assimetria RMS e o fator de assimetria de pico, tá? Uma coisa importante para vocês observarem, né, é que a corrente de curto-circuito assimétrica de pico, ela sempre vai ser maior e geralmente vai ser muito maior do que a assimétrica RMS, e a corrente de pico assimétrica RMS ela vai ser sempre maior do que a corrente de curto-circuito trifásica trifásica não, né, pode ser qualquer curto, né, pode ser monofásico, bifásico, trifásico, que não importa. Mas o que eu quero dizer é que a assimétrica de pico tem que ser maior que a assimétrica RMS, e a assimétrica RMS tem que ser maior do que a corrente simétrica RMS, tá, pessoal? Então, uma regrinha aqui para vocês, né, se nortearem aqui se os cálculos que vocês estão fazendo vão estar corretos, tá?